Daqui a pouco, após o intervalo comercial, nós vamos conversar com o advogado previdenciário, Dr. Rodrigo Coelho, que é também pré-candidato a prefeito pelo PDT. E o caso Lupe, hein? Vou perguntar para o Rodrigo após o intervalo. Muito bem, está aqui comigo o Rodrigo Coelho, advogado previdenciário. Você sabe, Rodrigo, abre aqui a telinha, nós dois aqui. Isso, beleza. Você sabe, Rodrigo, que aquela informação que você deu no meu programa de rádio, de que a amante cuida aí, de que a amante agora ela tem direito a metade da grana do falecido, é isso? O falecido tem a esposa e a amante. Se ela puder comprovar a relação aí, o amante tem a metade dos bens aí, até da pensão do morto? Boa noite, Toninho. Boa noite quem nos assiste. Uma satisfação estar aqui. Teve gente que se afogou aqui nessa véspera de feriado. Aqui nos bastidores. Aqui. Na verdade é o seguinte, o que houve foi uma decisão do Tribunal Regional de Informação daqui da 4ª Região, uma decisão inovadora, né? Tinham tido algumas decisões do STJ em Brasília e do STF mais isoladas, agora meio que pacificou o assunto, dizendo que as amantes, no caso do marido ou mesmo a esposa, tiver uma relação extraconjugal estável, às vezes até pública, né? Às vezes ter até filho em comum, e que seja algo, a princípio, duradouro de alguns anos, que ela tem direito a dividir a pensão do INSS pela metade. Ou seja, se tiver ela e a esposa, no caso casado oficialmente, ambas vão receber metade do valor da pensão, vamos supor, de R$2.000. Se for, por exemplo, tiver um filho menor de 21, divide entre 3 pessoas, né? Com relação aos bens adquiridos após a relação, se sujeita à lei do Código Civil, né? Estou falando da parte previdenciária, né? O juiz que vai decidir qual a porcentagem de cada ente familiar, né? Da amante, se por acaso o marido comprou um apartamento para ela morar, ou no caso um carro, isso será unicamente dela, né? Então essa é uma questão interessante realmente, né? Muitos falaram que a igreja foi bem contrária a essa decisão, que oficializou-se no Brasil a bigamia. Aliás, quando eu estava entrevistando aquele dia lá na rádio, aí alguém botou para mim aqui um torpedo. Estão oficializando a bigamia no Brasil, né? É uma questão delicada, mas na verdade a pessoa tem que se colocar no lugar da pessoa que ficou, né? Do viúvo ou da viúva, né? Da pessoa que não tem culpa. Porque vale também para o homem, né? Vale também para o homem, claro. Hoje... Vale para os dois lados. Para os dois lados, né? Nesse caso específico dessa decisão foi um homem que faleceu e deixou uma moça lá bem jovem, com um filho e a criança, e ela não tem culpa, né, da relação essa conjugal. Deve sim ser, até porque ela não trabalhava, deve sim ser amparada a parte previdenciária, porque no caso ela dependia do falecido, né? Então muitas vezes acontece da esposa oficial só saber na hora do falecimento, né? Que vão lá se habilitar no INSS. Nós vemos alguns casos aqui em Joinville já de parecidos com esse, né? E às vezes dá até uma certa tristeza em ver as viúvas, né, se brigando, as familiares e tal. É um momento chato muitas vezes, mas faz parte da vida aí, né? E o direito tem que acompanhar essas mudanças que ocorrem, né? A mudança na sociedade, né? Tá certo. Muito bem. Agora isso aí está revolucionando um pouco o direito de família, direito da sucessão e de família, né? Sem dúvida. Começou com a decisão do STF recentemente, né? Na questão do união homossexual também, que foi um avanço tremendo, né? De reconhecer o direito não só à pensão, mas também aos bens, né? Do viúvo que fica numa relação homoafetiva, né? Outra decisão interessante que tem ocorrido agora, com o STF dizendo que basta dirigir bêbado para que se constitua um crime, o INSS tem entrado com ações contra a pessoa ou contra causador do acidente, ou se a pessoa fica, por exemplo, em gozo de auxílio-doença, ou deixa viúva, ou deixa sequelado alguém e tem que pagar pensão, aposentar mesmo por invalidez, para que essa pessoa que essa pessoa ressarça os cofres públicos do mal que ela causou. Então isso fica um alerta aqui para as pessoas, né? Que antes, para caracterizar o crime
dirigir bêbado, embriagado, tinha que causar um dano, né? No caso, bater o carro, atropelar alguém. Hoje não, bastando a pessoa ser pega, no caso com o bafômetro, dirigindo, já é crime, e isso provoca o INSS entrar com essas ações, chamadas ações regressivas, né? Contra a pessoa que causou um acidente, para cobrir esse custo que o INSS por acaso tem, né? É como a Celesc já cobra, já vira os postes, né? Bate no poste, quebra, a Celesc vai em cima para cobrar. Eu falei com o Sesconeto esses dias, tem várias ações da Celesc aí cobrando dos quebradores de poste de Joinville os danos causados. Você como na condição de lojista, você esteve na China, você voltou entusiasmado com a China, né? Realmente, é um sonho, né, de algum tempo já conhecer o Oriente e tal, e fomos numa missão da CDL, eu juntamente com o presidente Carlos Grandeni, o vice-presidente Jorge Domingues, o assessor de imprensa João Luiz, o tenente-coronel, o comandante empresário Eduardo Valles, né, e o Serginho Ferreira da RIT Eventos na feira de Cantão, né, na cidade de Guangzhou. Que é uma das maiores feiras do mundo, né? É a maior feira do mundo, já se realiza há 55 anos, elas são em 3 etapas, né, começa desde maquinário pesados até rabicó, coisa pequena, eletrônicos, cosméticos, roupas, calçados. E a gente teve lá durante 15 dias, né, fomos na segunda etapa da feira e na terceira etapa. Nesse meio tempo visitamos Hong Kong e Macau, que são 2 ex-colônias, né, uma inglesa, outra portuguesa, né, e que fazem parte hoje da República Popular, Partido Comunista da China, né, mas só que tem uma dependência total, não só em termos políticos, mas também em termos de moeda e a liberdade de imprensa, a liberdade de autonomia lá. Por exemplo, hoje com as redes sociais, que é muito forte aqui no Brasil e no resto do mundo, né, e na China, por exemplo, país de bilhões de habitantes, é proibido o uso da internet, né? De rede social, né? Internet, Facebook, Twitter, Facebook é proibido. Twitter, né? O próprio Google, né, que é uma ferramenta interessantíssima de busca hoje, lá é limitado às buscas, né? Passa por um certo filtro do governo popular da China, né? Então foi uma viagem interessantíssima lá com essa feira. É um país cheio de contraste, né? Porque ela abriu ao capitalismo, mas o regime continua socialista, né? E bem fechado, né? Muito fechado. As Olimpíadas, as últimas que teve lá, os jornalistas mostraram um pouco dessa realidade. Até hoje tem a pena de morte lá, né? Por crimes políticos, né? É claro que não é feito mais aquela tiro no paredão, mas muitas vezes é com injeção letal, né? Antigamente a família tem que pagar o tiro que foi utilizado. Pagava a bala, né? A bala que foi dada, mas hoje é um país interessante, por exemplo, em Guangzhou, lá, cidade de 10 milhões de habitantes, é proibido o uso de moto. Moto eles proibiram devido aos constantes acidentes que tinham. Resolveram abolir as motos, só que tem lá a bicicleta elétrica, tem muita bicicleta elétrica, né? O trânsito flui bastante, há muita poluição, né? É interessante destacar essa região, porque é uma região muito forte naquela questão de indústria pesada, né? Quando eu estive em Pequim, alguns 3 ou 4 anos atrás, em Pequim você não viu o sol. Você tinha que sair do perímetro urbano de Pequim para que você vislumbrar o céu novamente, o céu e o sol, né? Porque em Pequim é um negócio de chumbo, assim, parece que você está coberto por um céu de chumbo, né? Exatamente, teve essa impressão lá na China, esse dia que ficamos lá, depois fomos para, como falei, Hong Kong, Macau, Dubai, Abu Dhabi, está no retorno, né? Mas na China a questão interessante foi a feira, sem dúvida alguma, né? Um pavilhão de 1 milhão de metros quadrados, né? 60 mil estandes. Guangzhou, né? Guangzhou, e chamou muita atenção o que eles fabricam lá, a questão de expositores do mundo todo, né? E a oportunidade de negócio que tem lá. Então quem tiver interesse, realmente vale muito a pena essa viagem à Feira de Cantão na China. Você fez algum negócio lá ou ficou de olho em algum negócio? Engatilhamos alguns negócios lá. Até porque pessoas, né? O produto vendido pelos chineses, ele está bem abaixo do preço do mercado, porque a mão de obra lá ainda é muito barata, né? Essa é uma questão, né, um país comunista, que os trabalhadores, entre aspas, deveriam fazer parte do governo, né, e ter uma certa qualidade de vida. A exploração da mão de obra lá é gigantesca, Toninho. Esse é um dos motivos maiores, né? Não só pelo fato do consumo interno deles, né, população gigantesca, também consome muito o que eles fabricam lá. Só que não tem só, como se fala, coisa falsificada, porcaria, ela fabrica muita coisa boa, muita coisa interessante, né, que é vendido no mundo todo.
mas realmente a mão de obra lá é explorada e os produtos chineses são realmente muito mais baratos do que no restante do mundo, né? Além disso, é um povo bem disciplinado para o trabalho, né? Eles são vocacionados para o trabalho, além disso, o regime que cobra, né? Cobra. Chamou atenção, a educação do povo, né? A educação realmente do povo é impressionante lá na China. Legal. Obrigado, Rodrigo Coelho. Hoje explorei um pouco você como... e a política vai ficar para a próxima vez. Rapidamente. Vocês têm 3 pré-candidaturas dentro do PDT. O Alcione Gomes, você e a Amarilis, né? Como é que está? O que vai desembocar isso tudo aí? Rapidamente. O PDT já decidiu, né, através da sua executiva e da sua reuniões partidárias, que terá candidato próprio a prefeito o ano que vem, né? Então, certamente, com a eleição do diretório em março do ano que vem, no máximo, vai se decidir também o desembarque do governo Carlito, e numa convenção, né, democraticamente, o partido decidirá quem será o candidato do PDT a prefeito de Joinville. Teremos 5 candidatos a prefeito, a coligação será feita sem dúvida alguma, mas, como eu sempre repito, 2012 está chegando, 2012 é 12 na cabeça, é PDT. Tá certo. Aí o Rodrigo cheio de gás aí.